Olá, estamos começando mais um Planeta Podcast aqui numa série nova. Mas antes de falar sobre a série nova, você se inscreva no canal aí, faz favor, deixa o like, tá bom? Dá essa moral pra gente aqui, porque coisa boa vem aí, hein, Humberto? Coisa boa, eu que falo da série. Entendi. Você fez toda essa preparação, aí Eu você passa pra mim. levantei a bola e você Você corta. pediu só o like e aí eu que falo da série. Você quer que eu fale da série? Não, eu tenho que fazer eu falo, absolutamente pode tudo aqui, deixar Salada. Eu não aguento mais, eu quero uma porcentagem maior nos Alguém tem que lucros. trabalhar, né? Não Pois é. Eu tô achando muito estrelinha, Então é o tá me seguinte, incomodando bastante. Talvez você tenha tá que me vir atrapalhando. investigar alguma coisa aqui em Eu breve. posso falar ou você quer falar? Fala, Então depois deixa eu eu falar. corto a sua língua. Olha, então, cortando a língua é um bom tema, por quê? Porque a gente vai estrear aqui a série de crimes. Bonito. Aqui, e a pessoa que a gente convidou primeiro aqui, não poderia ser diferente, um perito criminal muito aí pedido, né, nos outros podcasts e em outras entrevistas também. Ricardo Salada, tudo bom com você? Tudo bem, vocês? Maravilhoso. Tudo certo. Melhor agora. Opa. Vamos falar sobre crimes aqui um pouco e sobre essa parte perito, né? Do Sim. perito na investigação, que é de extrema importância e que não é igual o pessoal acha que é no CSI. Não, Né? bem Bem diferente, né? diferente. Inclusive tem um filme que eu não sei qual é agora, que tem essa parte que o cara fala assim... isso aqui não é igual o CSI, que o pessoal sai Isso. botando sêmen pra tudo quanto é lado e você acha o criminoso por ali, entendeu? Tem várias piadas. Tem uma piada do Oswaldo também, que fala sabe aquele biombo que tem para as pessoas você investigar o cara e você assistir? Não existe biombo. Você vai lá e olha para a cara do cara e fala, foi esse daqui. A realidade ela é tão dura assim ou não? Tem realmente uma preparação? Você diz assim, no sentido de identificação? Identificação. Não. Existe uma sala com um vidro espelhado, onde fica alguma testemunha, né, que vai identificar o possível autor do crime. Então, vamos dizer, para nós, realmente fica de uma forma isolada entre o suspeito, né? Algumas pessoas que vão figurantes e a testemunha que vai fazer o reconhecimento. Realmente fica separada e não vê. Então, na real, o pessoal desglamoriza mais do que deveria. Porque tem toda uma preparação. Em volta disso. Tem uma sala para isso. Só que é uma sala de reconhecimento. E esses figurantes são... Eu não sei se eu pergunto assim, mas são atores? Como vocês acham? Não, via de regra, são policiais. São que trabalham ali. Trabalham ali, pegam pessoas com alguma semelhança, né? Tá. Entre o suspeito e colocam numa sala para ser identificado. Isso é legal porque o comediante ele tira totalmente o foco do negócio. Não, A gente tava só no foco, curiosidade. mas assim, já aconteceu de alguém falar foi o policial que me matou? Que me matou não, né? Fui acusado. Você foi? Já foi acusado? Já foi acusado, quer dizer, eu estava de plantão e fui o autor, né? Indicado como autor. Acontece. Né? Você ficou na dúvida se tinha sido você mesmo? Porque o que será que eu fiz essa noite aqui? Mas estava no plantão. Porque eu imagino que a galera deve errar muito, né? Porque eu acho que no calor do momento nem sempre consegue identificar, né? Que é um ponto de começo, né? Porque se você sofre uma violência, a pessoa fica transtornada. Então, às vezes, você vê alguma pessoa, você acha que é. Agora, muitas vezes, o que acontece? A vítima, às vezes, é fotografada porque participou de um roubo de algum veículo, alguma coisa. Então, realmente, a vítima é identificada com certeza. Mas aquela pessoa que viu o indivíduo de uma forma mais rápida ou mais simples, ou pelo nervosismo, às vezes ela perde essa sintonia. Tanto é que quando você vai fazer um retrato falado, existe um trabalho psicológico da pessoa que faz o retrato falado, porque ela tem que buscar a imagem, você sabe qual é, só que está no subconsciente. Então você vai trabalhando a pessoa para ir trazendo essas informações do subconsciente para ser um retrato falado mais fiel possível. É um trabalho psicológico mesmo. Sim. Tem que ser feito, né? Porque às vezes, vamos dizer, é difícil da gente olhar um rosto e saber, não, os olhos são amendoados, são mais abertos, são mais, sabe? Então, a pessoa que faz o retrato falado tem essa manha, essa experiência, para ir conduzindo
a testemunha da melhor maneira possível. E os retratos falados, que vão dizer que são feitos, realmente são muito semelhantes aos autores. É impressionante. Às vezes eu olho e falo, eu não conseguiria descrever para um cara que está desenhando tão bem, porque ficou muito parecido. Agora tem um caso famoso do Unabomber, né? Sabe essa história? Não. O Unabomber, que era vamos dizer assim, um terrorista doméstico americano que mandava bombas pelo correio e tal. E aí a moça fez o retrato falado, ficou lá exposto muito tempo. E aí, anos depois, pediram para ela fazer de novo. E um novo desenhista ia fazer. E aí fizeram, virou até capa se não me engano, da Newsweek e tal. E quando foram ver... E esse retrato que saiu na capa da Newsweek ficou muito famoso. E aí, quando foram ver, a moça, quando fez o retrato falado pela segunda vez, ela não descreveu mais o Unabomber. Ela descreveu o cara que tinha feito o primeiro retrato falado. Aí tem a capa da revista com o desenhista. Sim, sim. Tipo, não sou eu, tá ligado? Então, a memória é um negócio que pode ser ardiloso. Faz truques, né, na memória. É. Mas o ponto é que o trabalho ele é sempre sobre ser humano, né? Sempre sobre o psicológico, né? Porque até quando vocês vão avaliar o porquê das coisas estarem daquele jeito, vocês fazem uma análise humana antes para entender. É que assim, quando você começa como perito, vamos dizer, eu vou falar sempre voltado à parte de homicídio, porque tem perícia de patrimônio, tem perícia de acidente de trânsito, que é um pouco diferente. Então, o que acontece? A gente acaba se treinando, se doutrinando para fazer o serviço buscando algumas características entre o autor e a vítima, o autor e o lugar. Né? Então, você acaba treinando e depois você vai quase que num piloto automático. Você está vendo e já vai vindo as ideias das coisas. Né? Então, vamos dizer... Um exemplo, eu fui atender um local que a vítima estava morta na sala, eu falei, olha, o cara conhecia a vítima, o cara usou um instrumento que não está aqui na casa, o cara sabia onde ela guardava o dinheiro, aí foi feita a investigação, o cara tinha sido namorado da vítima, tá? Ele usou um cano, uma barra de ferro redonda que ele levou embora e ele dispensou depois. Então, parte da informação que eu dei na hora para a equipe de investigação acabou fechando. Né? E você tem um local lá, você tem uma vítima que foi morta paulada ou acanada, né? Um cano, né? Um ferimento corto contuso. E a gente tem informação, tinha a vítima e acaba se dando parte do autor. Isso aí é uma coisa que é automático. Você, claro... Não é que você chegou e já tem no automático. No início, você tem que ir treinando, né? Buscando, cansa. A pessoa faz o local e sai cansado do local. Né? Mas aí, com o tempo, isso aí vai se tornando mais fácil. Né? Que eu costumo falar assim, a gente é treinado para ver o que os outros não enxergam. Né? Então, uma coisa que para mim é óbvia, eu tenho que explicar o porquê que é óbvio. Né, para uma outra pessoa entender o que eu estou vendo. Né? Então, tipo assim, se tem um gotejamento de sangue, você pode dizer, olha, esse gotejamento deu aproximadamente a 1 metro de altura, a pessoa vinha caminhando, parou aqui, depois ela correu pelas manchas de sangue. O leigo vai olhar, tem mancha de sangue no chão, ele não viu nada. Para mim, está falando muita coisa. Né? Então, a gente faz um desenvolvimento no raciocínio lógico da gente para chegar lá. Tanto que quando eu fui trabalhar no Crimes contra a Pessoa, o que me aconteceu? Lá eles atendem suicídio. E eu chegava numa cena de suicídio, como eu havia trabalhado sempre no DHPP, eu não acreditava. Se alguém matou, tem que ver quem matou. Né? Pô, mas, sabe? Então é um olhar diferente. Então você acaba tendo que treinar a sua mente para aceitar o suicídio. Que já está no automático. No automático, né? Eu tenho que ver, eu quero saber quem matou. Né? Porque a minha mente era de homicídio.
Mas acontecia de ser homicídio? Já aconteceu até o contrário. Chamar de homicídio, para um homicídio, chegar lá, é um suicídio. Né? Ao contrário. E justificar o porquê que eu estou dando essa posição. Né? E às vezes o que acontece foi um suicídio por arma de fogo, né? Estava o delegado, chamou o DHPP para um homicídio. Eu falei, não, isso aqui é um suicídio. Ah, mas e a arma? Bem, a arma alguém levou. A arma realmente não está aqui na cena do crime, alguém levou a arma. Mas isso é suicídio. Então, você tem que ter a convicção daquilo que é um suicídio ou aquilo que é um homicídio. Né? E justificar, até porque o delegado, que é a autoridade policial, a formação dele é direito, não é uma formação técnica. Com o tempo, eles também acaba pegando, né? Quem trabalha, um delegado que trabalha muito tempo no homicídio, acaba também pegando um feeling de homicídio. O cara tem que ser muito burro, né? Imagina a seguinte situação. Você entra na sala, tem alguém que se matou ali. Você fala, porra, roubar essa arma. O que você tá fazendo? Você tá automaticamente se colocando na posição do suspeito, porra, se você encontrar, né? Claro que a perícia vai lá e desmistifica essa possibilidade e tudo mais. Agora, enquanto você tava falando... Encontra uma explicação lógica para isso também, né? Baseado em... porque é que você tem que ver, às vezes, o seguinte. Qual é o meio que aconteceu? Entende? Tipo, nesse fato, havia no andar era um imóvel de dois pavimentos. Então, tinha uma casa no primeiro e uma casa no segundo. A casa do segundo tinha, sei lá quantos quilos de droga. Então, não é num apartamento vamos botar assim, de uma pessoa correta. É uma pessoa que já mexia com coisa errada. Né? Agora, o que ele fez para se matar, ou a pessoa que estava junto, ou alguma coisa, com certeza está envolvida também no tráfico. Então, quer dizer, a gente vai falar, o cara pega a arma, porque isso aí para eles é ferramenta de trabalho. Ah, entendi. Não era num apartamento. Não é num apartamento de uma pessoa, não vai pegar, acontecer isso aí na casa, vamos dizer, do bancário, de alguém... Contador. Um contador. Deve ter uma vida chatíssima. Né? Alguém vai entrar e levar a arma do cara. Não tem nada a ver. Agora, enquanto ele falava, eu me lembrei de uma passagem e talvez seja só fantasia da minha cabeça, mas tem um livro da Agatha Christie, que eu não vou lembrar qual, mas tem um livro que o Poirot lá, que é o detetive, alguém vira pra ele e fala assim, eu morria de curiosidade para saber como você cometeria um crime. E a resposta dele é, se eu cometesse um crime, você não quer ficar sabendo. E eu fico imaginando que um cara da perícia, mano, o cara, ele tem ali tanta informação de quais vestígios ele que o criminoso deixa ali. Sim. Que eu imagino que se você fosse... É claro, não tô te colocando nessa posição, né, Salvador? Você claramente não é essa pessoa. Mas se você fosse cometer um crime, o crime perfeito... É o Dexter, mano. O Dexter, ele é exatamente o perito, né? Não, mas é que fica o seguinte, um crime de difícil solução é aquele cara que mata o outro no meio da rua. Que ele não conhece. Sem motivação. Sem motivação, não furta, não rouba, simplesmente matou e foi embora. Isso é um crime difícil, porque teoricamente... Isso aí seria muito difícil de acontecer alguém com tal perturbação de matar uma outra pessoa na rua. Tipo um serial killer, né? Entende? Mas mesmo o serial, o que acontece? O serial, ele tem algumas características. Né? Então, vamos dizer, se o serial mata, vamos supor, com um tiro na testa. Ele vai matar todo mundo com um tiro na testa. Entende? Segue um padrão, né? É o padrão. Então, se fala assim que o serial killer, via de regra, ele tem algum trauma, alguma relação com a parte sexual. Né? O serial killer, via de regra, ele não usa arma de fogo, ele quer ter uma intimidade com a vítima. Então, ou ele usa as mãos, ou faca, ou um instrumento, uma corda, que ele se aproxima da vítima e ele tem no ponto que é o êxtase, a submissão total da vítima perante ele. Que a maior submissão é o poder de vida e da morte. É nisso aí que ele tem o êxtase dele. Né? Então, dificilmente você vai pegar um serial killer que use arma do fogo. Né? Isso se for homem.
Se for mulher, normalmente a mulher usa venenos, Ah, é? né? A mulher parte até pela menor força física, né? De submeter a vítima a uma situação, ela acaba usando venenos. Uhum. Posso fazer uma pergunta agora que você falou? Nos Estados Unidos existe uma grande cultura, desde os final dos anos 60, ali, nos anos 70, um grande holofote em cima de serial killers. Uhum. Então, pô, a gente sabe vários, Charles Manson, Gacy, agora me foge a mente o Ted Bundy, por Não, exemplo. mas existe uma mística em cima disso, tantas séries, Vários tantas documentários, coisas. né? O Filho de Sam lá também. Enfim, aqui no Brasil, a sensação que me dá é que temos muito menos, ou pelo menos não damos tanta visibilidade para esse tipo de criminoso. Sim. Não damos tanta visibilidade, é mais por aí? Eu acredito que tenhamos menos seriais, Uhum. né? Mas temos, vamos dizer, tinha um serial killer do Maranhão que emasculava as vítimas, né? A emasculação é quando você retira a genitália, Uhum. né? Então, e de meninos, né? Teve não me recordo agora o estado, que ele tirava tem o serial killer que o emascular era uma assinatura dele, né? Tem aquele outro que guarda lembrança. Tem serial killer que guarda lembrança. Então, ele levava a lembrança, tipo, um dedo mínimo de uma vítima, na próxima era o dedo mínimo direito. Aí, numa vítima era uma orelha esquerda, na próxima era a orelha direita. Ia montando Frankenstein. Bonequinho. Ele ia montando um Frankenstein, né? No final das contas. Mas a assinatura dele era essa. Entendi. Né? Então, você busca... Claro, tem que estudar o tipo desse serial, se é o tipo, vamos dizer, começa a grande divisão organizado e desorganizado, né? Aí você começa a definir pela atuação dele, aí você começa a buscar o tipo de vítima que ele ataca, se são vítimas aleatórias ou tem uma região que ele costuma buscar suas vítimas, né? Então você começa a estudar o modus operandi, a forma que ele atua, para você ir fechando o cerco em cima dele. Uhum. Né? Quer dizer, é um trabalho que você tem que ir estudando a forma da execução que ele faz. Você vai traçando um perfil. Sim, um perfil total, entende? Não só o perfil, vamos dizer, o perfil psicológico. O que acontece? Numa fase dessas, você não tem nem como traçar um perfil psicológico. Porque você precisaria ter um acompanhamento tipo de um psiquiatra forense ou um psicólogo forense para ir te dando o perfil dessa pessoa. Né? Ou um criminólogo, alguma pessoa dessa área para ir traçando esse perfil. Né? E a investigação vai lidando com os fatos. Né? Vamos dizer, esse do Maranhão, ele pegava meninos de determinado bairro que viviam na rua, era um bairro onde o poder socioeconômico era muito baixo. Então, ele acabava levando os meninos para uma determinada região onde ele matava e emasculava. Né? Então, vamos dizer, é tudo investigação. Sim. Né? Não, eu perguntei mais isso só para saber se aqui no Brasil, você falou psiquiatra ou psicólogo forense, nos Estados Unidos tem um nome que chama perfilador, né? Tem Criminal Profiler. É isso. Você assistiu Mindhunter, não? Não, Só mas pra- eu digo porque eu fiz curso de... Não, claro, óbvio que você não tirou essas informações eu que tirei. Eu só quis saber só por curiosidade. Não, vamos dizer, Ele não aprendeu na série que nem você, O não. curso dele foi pela eu Netflix. fez um curso particular de profiler, né? Só que esse curso era mais voltado a relacionamentos abusivos entre homem e mulher. Então, você conseguia, estudando o que acontecia com a mulher, se estudava as reações do marido, né? E provável caminho que iria seguir, né? Até onde chegar, teoricamente, até o fato da morte. Só que é uma coisa difícil de você avaliar se funcionou ou não funcionou. Sei. Porque você evitou que alguma coisa acontecesse ou isso realmente não ia acontecer? Ah, entendi. Estava Como é que você avalia isso? Né? Porque assim, é uma pessoa que vai dar um caminho que a vítima, a mulher, não morreu, não chegou ao extremo. E como é que você sabe que ele chegaria ao extremo? Você evitou
ou realmente não iria chegar. Sim. Entende? Então é uma coisa que é difícil você conseguir avaliar até onde você tem um retorno real disso aí, né? Desses casos de serial killer. Serial killer é esquisito, né? Eu tava pensando Estranho. nisso. Desses casos, qual foi o mais bizarro, assim? Tanto em relação... Pode ser em relação à violência, mas pode ser também em relação a improvável, né? Por que esse cara tá fazendo desse jeito? É que nem eu falei, vamos dizer, via de regra, eles têm o homem tem acaba tendo uma conotação sexual, né? Se você vê o Febrônio Índio do Brasil, Primeiro, o né? cara brasileiro, serial, que ele tinha um órgão sexual muito grande, e nem as prostitutas queriam transar com ele, né? Então, ele tinha um problema sexual nisso aí. E acabou se tornando um serial killer. Se você pegar para o maníaco do parque, um caso mais recente, se fala que ele não conseguia transar com as mulheres. Entende? Ou transava morta, né, que é a necrofilia, só que acabava sempre tendo o ápice a morte. Né? E foi tipo, que a gente falava lá, o Chico Estrela, né? Que é o maníaco do parque, ele era um cara organizado, ele matava todas as pessoas numa mesma região. Só para a galera entender a diferença entre o organizado e o não organizado, porque isso é realmente... por isso que eu perguntei Mindhunter para você, que o Mindhunter é uma série que mostra o começo do perfilador, né, nos Estados Unidos, e era uma época que ainda nem existia a nomenclatura serial killer, né? Sim. Eles vão cunhando isso e essa parada do organizado e não organizado, quando ele vai catalogando esses assassinos que têm essa assinatura, que tem um padrão de comportamento, é uma das primeiras coisas que ele fala, né? Do organizado e do não organizado. Você poderia... Não, vamos botar assim, a grosso modo. O organizado, ele leva as vítimas, ele tem o perfil da vítima. Mulheres morenas, com o cabelo meio curto, né? Aí ele vai ter levar elas para uma mesma região, de repente nessa região dele leva, já tem um colchão, já tem uma outra roupa, ele ou deixa ela morta por ali, ou ele vai enterrar nessa mesma região. Aí ele não se transfere, não muda com frequência de lugar, ele permanece um tempo maior numa região, né? Então ele tem uma certa estabilidade na forma dele praticar os crimes. O desorganizado é aquele mais aleatório, ele leva para o mato aqui, aí ele pega num outro bairro com uma outra vítima que não tem nada a ver, aí ele pega uma senhora, ele pega uma criança, ele não tem um padrão, né? E cada hora no lugar. Normalmente o desorganizado passa pouco tempo em cada lugar, que é uma coisa que dificulta também a parte de investigação, né? Se ele está sempre... É um nômade, né? Então fica um pouco mais difícil, vamos dizer, a localização, porque, infelizmente, as polícias no Brasil ainda são separadas, né? Então, o que acontece em Minas Gerais, fica em Minas Gerais. Acontece em São Paulo, fica em São Paulo. Né? Então, eu acho que a gente está caminhando aí num futuro, né? Já está se trabalhando para ter uma interação maior entre as polícias, e acredito que no futuro vai ter algum sistema que consiga linkar essas coisas, né? Ou tipo assim, um modus operandi do assassino, do serial, né? Que vai facilitar. Então, de repente, começa a aparecer mais assassinos em série, né? Essa era uma questão. Porque se você começou a linkar um caso ou dois casos em Minas, mais dois casos em São Paulo, mais dois casos no DF, mais casos não sei aonde, de repente você vai ver as mesmas características, a mesma assinatura, pode estar em vários estados do Brasil. Nos Estados Unidos aconteceu muito isso, né? Exato. Então, depende, então, aí dificulta a localização. E, infelizmente, você começa a buscar ou acertar depois que aparecem as vítimas. É difícil você prever o que um indivíduo desse vai fazer. Então, é sempre assim, a polícia, por mais que se invista
atualmente numa série de cursos de preparação dos policiais, você não consegue prever o que um serial vai fazer. O Febrônio, eu lembro, eu já ouvi um podcast contando a história dele e a galera lá focou muito no fato dele mexer com magia negra, que ele fazia, deixava, acho que, elementos, umas estrelas e umas coisas e tal. Mas parece que o que mais influencia mesmo não é uma pira que vai sair de alguma religião, alguma coisa desse tipo. É mais a questão sexual reprimida mesmo. Normalmente, vamos botar assim, normalmente, sempre tem aqueles que fogem à regra. Né? Eles têm alguma conotação sexual. Ou ele foi abusado por alguém quando era pequeno, por o pai, padrasto, irmão, vizinho, alguma coisa. Pode ser que ele não consiga manter a relação sexual. Né? Via de regra, tem alguma conotação sexual. Né? Então, vamos botar assim... Até hoje, muito do que acontece tem conotação sexual. Né? Pode ter algum que não tenha? Pode. Né? Mas, via de regra, tem. Eu vi uma vez um documentário que falava que era meio que a receita do serial killer, né? Ou do psicopata e tal, que é a exposição muito jovem à sexualidade, geralmente um pai ausente, uma mãe autoritária também, eles colocam como uma... Óbvio, nada disso é uma regra, mas é um padrão que... Que o que acontece? Você tem algumas características que você pode botar ausência de pai, ausência da mãe. Tudo que a gente aprende vamos botar assim, numa boa educação, tá? Vai te colocando freios. Você tem o freio moral, o freio religioso, o freio sentimental. Você vai tendo freios para agir de uma forma correta. Se você não tiver freios, se você tiver uma tendência, você quebrar essas barreiras, né? Aí você pode cair para outro lado. Sim. Tipo, você tem história de criminoso que está preso, olha, nunca tinha matado ninguém, aí de repente eu matei e eu gostei. Né? Eu gostei, fiquei com sangue nos olhos, queria matar. O cara pegou gosto. Pegou gosto. Mas até matar a primeira vez ele era uma pessoa normal. Né? Então é difícil você avaliar até que desse clique na pessoa. Então, e não tem como se prever. Sim. Entende? Se acontecer isso, vai dar o clique. Não tem, acontece. Existem os profissionais que tentam entender o cérebro da gente, como é que funciona o psicológico, né? Ainda eu acho que não entendem no total, porque isso aí é uma coisa que é uma tentativa, é um estudo, é uma experiência, né? Mas eu acho que tem uns que entendem mais, outros que entendem menos, mas o total, entender completamente como funciona, eu acho que não se sabe ainda, senão você começava a evitar ou identificar quem seriam os potenciais criminosos de uma forma geral e se botaria vamos botar assim, numa vigilância ou num cadastro, alguma coisa, você teria condição de fazer isso. Isso aí não existe. Aí, duas questões sobre isso, né? Acho que, no caso, 3. Aqui, vai tanta coisa que você vai falando que vai emendando até as coisas. Por exemplo, primeiro, não ser divulgado. Vamos focar nisso, depois eu passo as outras. Não ser divulgado, o motivo é justamente não gerar uma glamorização em cima disso e incentivar, ou existe algum outro motivo em cima? Olha, o meio policial é um meio um pouco fechado. Então, muitas coisas que você se descobre internamente não vêm a público. Tá? Aí eu vou colocar assim, um caso que aconteceu, que foi, vamos dizer, os Nardoni, que jogaram a menininha pela janela, e aí começou a aparecer diversos casos de crianças sendo jogadas pela janela. Tá? Aí se pergunta, o crime, primeiro, deu a ideia para outros, ou o crime, primeiro, deu a ideia dos repórteres começar a dar importância e a registrar esse tipo de fato?
Então, o que precisaria fazer? Uma estatística de crianças que foram... Pessoal, o termo correto seria defenestrada. Defenestrada, acho maravilhoso. Né? Defenestrada antes, durante e depois. Fazer uma estatística para ver, olha, não, realmente aumentou. Ou não aumentou. Tinha, só que a imprensa não dava atenção. Então, teria que fazer um estudo disso aí, até para ver o psicológico das pessoas, do ser humano, que sempre uma incógnita. Então, teria que fazer todo caso assim, meio estranho, teria que ser feito. Né? A pessoa mata o pai, aí sai na mídia. Aí você tem que estudar quantas pessoas matou o pai depois, e quanto matou antes, para poder ver se isso influenciou ou não. Tem que ser estudo, senão não se tem essa informação, né? Porque, por exemplo, eu imagino que a imprensa, quando a imprensa está sempre presente, porque isso vende, mas a imprensa muito presente, eu imagino que também seja um pouco incômodo, porque deve atrapalhar um pouco o trabalho de vocês e também influenciar a opinião pública, né? Tipo, desde o estrangeiro, o pessoal já... Sim. Que tem alguns casos que, vamos dizer, a gente fala, cai na mídia. Quando eu estava fazendo a reprodução simulada lá da Richthofen, da Suzane, no mesmo dia tinha um caso semelhante num distrito distante e não tinha um repórter sequer dando uma olhada. Né? Aí você fica, por que esse caso sim e o outro não? Porque um caso foi badalado, claro, que você tem outros fatores que chamam a atenção. Você tem uma menina uma classe média alta, um bom poder socioeconômico do pai, uma menina instruída que viajava para o exterior, que falava 2 ou 3 idiomas, que numa bela faculdade, com um carro zero, que tinha uma mesada fantástica, tudo que a maioria das pessoas querem, né, para começar a vida, e ela cometeu um crime desses. De repente, o outro lá era um filho que era espancado pelo pai, todo mundo sem dinheiro. Então, você, lá se justifica, mas aqui não. Então, por isso que eu acho que deu um boom nesse caso. Tem muito da vida pregressa que eles tinham. Você pegar o Manfred, ele era sobrinho neto do Barão von Richthofen. Para quem não conhece, é o Barão Vermelho da Primeira Guerra Mundial. Né? Então, é alguém de uma linhagem nobre na Alemanha, da aristocracia alemã. Né? Então, não era simplesmente um cidadão alemão. Né? Quando você vê o nome, o von, né? Que é o VON minúsculo, é uma forma de um título, né? Não é von, é von Richthofen. Né, que seria um título da nobreza alemã. Né? Então, ele não era qualquer um, né, dentro da história da Alemanha. Então, tem muito mesmo, quando a gente pega casos famosos aí dos últimos tempos. Então, Ioki, a Suzane von Richthofen, até o goleiro Bruno a gente pode considerar, os Nardoni. São casos de uma violência, claro, que chamam atenção e tem as peculiaridades de cada caso, mas ele sempre vem atrelado a uma classe econômica geralmente mais alta. Sim. Isso chama muita atenção da mídia, imagina. O que chama a atenção é porque o crime na periferia e o crime no cidadão vamos botar assim, de baixa renda, né? Que tem que porque todo mundo hoje é baixa renda, né? E sempre aconteceu, era normal. O crime na periferia, antigamente, tinha muito mais do que tem hoje. Se combateu muito, né? Mas se você pensar que, de repente, o crime que é da periferia está chegando num patamar da sociedade, então isso aí agride a sociedade de uma forma. Entendo. Né? É mais agressivo. É diferente um homicídio no interior de uma comunidade, não tem o peso de um homicídio numa mansão no Morumbi. Né? É mais chocante, né? Sim. Mas a questão que fica,
Porque, por exemplo, a imprensa vai lá e ela fica ali enquanto vocês estão investigando, atrapalha, influencia, pressiona. Algum dos casos, eu acho que eu vi você comentando em alguma das entrevistas sobre a Ilana Casoy também ter ido lá e tal, e eu acho muito legal o que ela faz e, porra, sei lá, eu fico assim, dividido também pelo meu egoísmo, porque eu quero meu entretenimento, eu quero meu Truman Capote, entendeu? Eu quero sangue frio acontecendo, porque é maravilhoso. E eu acho que quanto mais documentação em relação a isso, até de ficção, né? Porque às vezes a pessoa que está escrevendo a ficção, entre aspas, ali, consegue encontrar também detalhes e achar padrões e práticas naquilo que está fazendo. Isso ajudaria também a catalogar e a estudar, de repente, traçar perfis psicológicos e padrões que poderiam ajudar em futuras investigações. Só que eu imagino que atrapalha pra caralho também a pessoa ali, tá ligado? Mas depende do comportamento da pessoa. Entende? É claro, se você vai fazer um trabalho onde você tem 20 pessoas querendo acompanhar e saber o que está acontecendo, ali no momento atrapalha, sem dúvida nenhuma. Se você tem uma pessoa que está ali observando, que tem algum conhecimento da área, né? Vamos dizer, a Ilana é uma criminóloga, né? Então, ela fez um curso, né? Estudou a parte de criminologia. Para quê? Para entender o autor. Né? Então, vamos dizer, não seria um leigo, de repente, querendo dar uma... deixa eu ver, é uma coisa que ela vai examinar alguns parâmetros, o olhar dela vai ser diferente, né? do que uma pessoa, até às vezes do meu olhar, porque para mim, o que acontece? Dentro do local de crime, eu tenho que ir em busca da verdade. Então, para mim, eu tenho que levantar indícios e vestígios que me levam à autoria. Esse é o objetivo da perícia no Brasil. Né? Então, eu me foco nesse ponto. Ela, de repente, está no local, ela pode estar observando outras formas, né, talvez de busca de autoria por um perfil psicológico. Então, enquanto que eu busco pela materialidade, né? Eu sou um técnico, eu não posso ir pelo subjetivo. Ela pode ir para o subjetivo diante de um estudo, de levar a autoria, o suspeito, fechar um cerco, excluir algum suspeito, ou colocar uma pessoa que está fora dentro do hall dos suspeitos. E para mim, eu tenho que responder tecnicamente. Olha, tecnicamente aconteceu isso, isso e isso. Por que você fala? Por isso, por isso, por isso. Eu tenho que ter embasamento técnico, não só subjetivo. E a criminologia, ela começa dentro de um subjetivo. Né, ela vai para o real, para o subjetivo, entre o que ela está vendo e a autoria, como é que a mente do criminoso estaria funcionando para chegar na conclusão. Então, ela tem um ponto de vista diferente, né, do que eu fazer num local. Né? Então, tem que ser avaliado nessa situação também. E dá para achar um meio termo entre a divulgação da imprensa e a criação de uma arte em cima disso, e também não envolver isso tudo na investigação. Porque fica assim, eu gosto de ver documentário. Aí eu fico assim, se eu fechar totalmente o acesso de qualquer pessoa estranha, como é que vai ter um documentário? Não vai ter nada. Mas através de um documentário, por exemplo, você que tem uma visão técnica da coisa. A gente aqui é curioso e a gente acha que a gente sabe tudo que a gente viu nos documentários. Mas você que tem a visão técnica, quando você assiste o documentário, te dá insights também que você vai aplicar no trabalho em algum momento? Às vezes acontece, você vê num documentário as barbáries que a pessoa viu, acha que está documentando e, na verdade, está fazendo caca, né? Tira umas conclusões, às vezes, absurdas, como, às vezes, você pode ter um ponto de vista diferente. Né? É tipo assim, nos Dardoni, fizeram uma cronologia de tempo. Né? Olha, ele chegou a tal hora porque o sistema de rastreamento do carro ele desligou a tal tempo. Aí a primeira ligação foi a tantos minutos depois. Aí o porteiro viu não sei o que a tantos minutos. Né? Aí, você faz uma ordem cronológica de todos os fatos acontecendo. Aí
chega a ser, bem, legal. E foi estudado a diferença de tempo do sistema de rastreamento para o telefone, está tudo exatamente no mesmo segundo, todos esses sistemas diferentes? Ou pode ter alguns segundos, 15 segundos, 20 segundos, 1 minuto de diferença de um para o outro? Entende? Isso aí veio depois. Então pode ter uma tremenda de algum erro, né? Em sistema de você querer fazer uma ordem cronológica, onde você tem parâmetros distintos, sem ter feito uma aferição. Então eu teria que fazer, vai ver o sistema do rastreamento é o horário, tanto, o do telefone lá, claro, vivo, sei lá quem, operadora, tanto, é ao mesmo tempo. Tem diferença de quantos segundos? E aí para você poder fazer uma ordem cronológica mais precisa. Até para ver se isso aí cai numa possibilidade real ou não. Já aconteceu, por exemplo, E aí, no caso, tem muitas cagadas e essas... acho que os dois casos fazem sentido. Tanto a cagada influenciar a opinião pública e criar pressão em cima da polícia para reabrir uma investigação que, por exemplo, já estava concluída, ou a própria polícia ver alguma coisa que tinha ali, ter um insight e falar, acho que a gente podia investigar melhor isso daqui que faz sentido. Sim, acontece. As coisas são muito interessantes. Tá? Eu vou citando os exemplos de... Tinha um cidadão que houve uma resistência, quer dizer, os ladrões estavam fugindo, aí fugiu do interior de uma comunidade e atiraram nos polícias. Os polícias, na situação, acertaram um deles. Eram dois, conseguiu fugir. Tá? E nessa mesma situação, tinha um cidadão que não tinha nada a ver com essa resistência, que foi atingido, levou um disparo. O cara foi atingido na cabeça. Aí, o que você imagina? Que toda situação, o cara tomou um tiro na cabeça de algum polícia em algum momento. Só que pelo trabalho que foi feito, onde foi realizado o disparo, era impossível de acertar o indivíduo. Então, foi uma outra situação, coincidentemente no mesmo horário, que esse indivíduo foi alvejado. Mas não foi os polícias que estavam na ocorrência. Pode até ter sido um outro policial. Mas esses policiais da ocorrência não foram. Tinha uma quadra cheia de casa entre um e o outro, no momento que ele foi alvejado. Então, impossível. Então, você vai dizer, esse caso, para a investigação em cima dos policiais, e começa uma investigação de novo. Tem que abrir outra. Né? Para ver quem alvejou esse cidadão que estava na rua indo trabalhar. Mas não foram os policiais que estavam envolvidos na ocorrência. Pode até ter sido algum outro policial que foi chamado, foi de apoio, alguma coisa, mas esses que estavam na ocorrência inicialmente não foram. Então você conseguiu provar. Então o que a investigação que achava que de alguma forma os policiais haviam atingido esse cidadão, para tudo, começa de novo. Mudou a investigação total. Entende? Então, às vezes, vamos dizer, uma informação nova, um ponto de vista diferente, que vem, a investigação tem que se ajustando. Né? Nesse negócio, dessa situação que você fala assim, os insights, ou as informações, acontece. Né? E se não fosse feita a reprodução simular, ninguém entendeu o que aconteceu. E, a princípio, os seus polícias ser acusados de uma lesão corporal grave em cima desse cidadão. Até, talvez, tentativa de homicídio, sei lá. Eu lembro, em uma das entrevistas que eu vi sua, que você disse que quando vocês chegaram lá na casa da Suzane, vocês já entendiam tudo que tinha acontecido, assim, com uma investigação, entre aspas, breve, né, comparado com o que vocês estão acostumados a fazer. Só que vocês não podiam dar esse veredito, né, tanto em relação
a imprensa que estava ali Sim. em cima, quanto também porque vocês precisam de provas sólidas, documentadas para provar, né? Explicar. Exatamente. Eu falo o seguinte: entre saber e provar tem uma diferença muito grande. Né? Então, o que acontece? No caso, eu cheguei, conclusão inicial: pelo menos 2 pessoas, pela forma que agrediram o Manfred e a Marise, com bastões. Tem que ser ao mesmo tempo, senão você não vai ficar esperando matar ele, depois eu espero para você vir matar. Mas é maravilhosa a explicação, é muito interessante quando você explica. Né? Então tem que ser ao mesmo tempo, de forma simultânea. Então eu garanto que tem 2 pessoas. Pode ter 3, 4, 5, mas pelo menos 2 tenha. Ninguém fez sozinho. Tá? A forma como foi feita uma simulação de um latrocínio normal, vamos colocar assim, porque lá, na verdade, o objetivo realmente era assassinar, mas como eles subtraíram bens do casal, também é um latrocínio. Só que não seria um latrocínio comum, né? O modus operandi é diferente. Então, a forma que eles espalhavam as bijuterias no chão, você fala, tá organizado isso aqui. Olha, a pessoa que fez isso aqui, ela estava parada aqui, nesse ponto, abriu a gaveta da cômoda onde tinha as bijuterias e começou a jogar. Então, quer dizer, era super organizada a bagunça. Né? Isso aí não acontece. Mas uma pessoa leiga não veria que era organizada, né? Não. E falando, isso aqui... Não, mas... O cara jogou. É que você... então, mas o que eu digo, nós somos treinados para ver o que os outros não enxergam. Tá? E tem 2 ditados. O outro ditado é que o local fala. Tá? Só que o local fala javanês. Você entende javanês? Não. Entende? Então o perito sabe javanês. Então o local vai dando informação. Né? Então essa é a situação. Se você trabalhasse no departamento 10 anos, tá, atendendo local de crime, você ia começar já, algumas palavrinhas em javanês, você já ia tava conseguindo entender. Né? Então, essa a situação seria essa. O fato deles saberem onde teria um fundo falso no armário, quem saberia? Só quem mora lá, né? Só quem mora lá. Então, você já restringiu pessoas de fora. Então, quem que mora lá? Mora o Manfred e a Marise, estão fora desses suspeitos, porque são as vítimas. Né? Aí tem o Andrés, tem a Suzane e tem a empregada, que moram lá, poderiam ter tempo para descobrir. Aí você pega suspeito, vamos botar, a empregada. Trabalha na casa há anos, sempre teve a mesma vidinha. Vai ser investigada? Vai. Mas já sabe que... Improvável. Entende? Mas há de cautela, você vai dar uma checada no trabalho dela, se ela mudou a vida, se está gastando o que não tem. Você vai dar uma checada. Aí tem a Suzane e o Andrés. Tá? Aí levam para a base, foi a Suzane, o Daniel e o Andrés, né? Montando a base, aí eles estiveram na casa no horário que foi visto por um segurança da rua, que ele confirmou o horário pelo final do jogo do Timão. Né? Então, assim, que horas terminou? Ele falou que estava terminando o jogo, vê lá que horas terminando. Então, eles estiveram na casa nesse horário. Aí ela alegou que foi pegar dinheiro, para eles irem para o motel. E aí, então, ele tinha a prova que eles foram para o motel, ele tinha a nota fiscal. Né? Então, quer dizer, eu acho que a gente brincava na época que era a nota fiscal 001. Porque ninguém vai para o motel e pega a nota fiscal para comprovar que teve lá. Né? Então, a gente brincava. Aí você, o cara tem uma nota fiscal do motel para dizer que estava lá. Se ele não tivesse apresentado e só falado que ele tinha ido ao motel, é uma era coisa mais natural. É uma coisa mais natural. Aí ela fala que tinha uma pasta que ela tinha falado que não entrou em nenhum cômodo da casa, mas ela viu uma pasta que o pai dela, agora eu ironizo assim, que ele tinha um trocadinho assim que ele podia querer
tipo $7.000, uns 4.000 euros, alguns R$1.000, né? Trocado, né? E que ela viu a pasta que ele guardava esse trocado para eventualidades, que estava cortado e o dinheiro tinha sumido. Só que ela dá com uma precisão os valores de dinheiro, já que é impressionante, né? Quem contou na noite anterior. E depois outra, aí o diretor pediu para eu dar uma olhada e eu vi a pasta. Disse, olha só, não vi o corte. A parte do corte estava para baixo. Se ela não mexeu em nada, não entrou em nenhum cômodo, como é que ela viu? Aí a pasta eu levanto, não dá para ver o corte. Aí eu tenho que apertar a lateral da pasta de couro, para o couro então ele afrouxar e abrir, para eu poder ver o corte. E ela dizendo que viu o corte, que faltava tanto de dinheiro. Né? Pô, como é que ela sabe disso? Então, passou a ser a suspeita número 1 dela, está envolvida. Né? Agora, com quem? Não é uma situação lógica. Os pais dela foram brutalmente assassinados, né? Os PM ficaram meio sem graça na época de assim, olha, teus pais estão mortos. Né? Como é que você vai dizer para uma menina de 18, 19 anos que os pais dela estão mortos? Né? Criaram coragem de falar, tá. Não é uma reação normal. Então, tudo que tange a Suzane ficou esquisito. Aí ela está na delegacia, o pessoal, não, ela ficava lá só de beijinho e abraço e carícias com o Daniel. Não é normal alguém que a pessoa se mata os teus pais, você é vítima. Você está emocionalmente derrubado, abalado. Né? Você não vai ficar de carícias com o namorado sabendo que teus pais acabaram de ser mortos. Só falta de clima, né? E na delegacia ele estava assim. Então, tudo não é padrão. Não é normal uma coisa dessa. Né? Tanto que quando eu estava fazendo a perícia, eu cheguei lá era por volta das 7h30 da manhã, 5 horas da tarde, falou, olha, eu estou cansado. Vou começar a fazer coisa errada. Eu quero interditar a casa para voltar no outro dia. Aí o pessoal, não, vou mandar outros peritos. Então, eu fiz a parte interna da casa e esse outro perito foi para fazer a parte externa. Então, para uma perícia não invadir a outra, né? Vamos colocar assim. E por que essa forçada? Porque o telefone dela já estava no grampo. Não queria ver o que ela ia falar. Podia falar alguma coisa, podia não falar. Aí ela liga para o Daniel e fala, primeira coisa, olha, cuida que o telefone pode estar grampeado. Pô. Né? Pô, se tu é vítima, tudo aconteceu, você não realmente é vítima, não são essas palavras que você vai falar, né? O telefone pode estar grampeado. Pelo amor de Deus. Né? Então, tudo levava para ela. Né? Então, aí depois no dia seguinte, o Christian foi comprar moto. Como ele é esperto, gênio, ele pegou dinheiro, foi numa revenda de veículos, na mesma área, do mesmo distrito, Campo Belo, foi com um amigo dele para comprar moto, escolheu a moto, vai pagar em dinheiro vivo. Aí o cara... Não, mas... Aí, na época, né, o cara... Um gibi, que não era comum na época, e disse, não, põe no nome do meu amigo a moto, no meu nome não. Eu pago, eu escolho, mas a moto vai no nome do outro. Estranho, no mínimo. Aí o que o cara fez, dono da revenda lá, já ligou para o distrito, para o 27DP, e falou, olha, tem um cara aqui meio estranho, pagou em euro, pagou em dólar, pagou não sei o que, uma moto à vista. Né? Um cara meio esquisito. Começaram a ir atrás do Christian. Eu não sabia que tinha sido o cara da concessionária. Da concessionária. Na verdade, não seria uma concessionária. Eu acredito que fez uma loja de venda de autos usados. Né? Sim. O cara ligou para o distrito.
Então, quer dizer, já botaram o Christian na jogada. Ela com o Daniel e o Christian. Tanto é que uma semana depois foram lá pegar os 3 e começaram no jogo de investigador, né? Até que foi que o Daniel confessou, o Christian confessa, e a Suzane, não. Até que tinha tanta informação que ela acaba confessando também. Né? Acabou sendo sem opção, né? As informações eram tantas que ela acabou confessando. Sim. Não tinha mais jeito também. Não, os caras sabiam tudo, pelo amor de Deus. Aí foi a parte da investigação, por isso que eu falo, a investigação é de suma importância, entende? A perícia pode ser, dependendo da situação, a perícia é crucial. Põe a pessoa, tira a pessoa da cena do crime. E muitas vezes, vamos dizer, quando não consegue fazer isso, você trabalha para restringir a área de trabalho do investigador. Porque quando você chega no local desse, quem que é o suspeito? Todo mundo. Eu sei que eu não sou porque eu estava trabalhando à noite. Entende? Agora, fora eu, lá, a equipe que estava junto lá, todo mundo é suspeito. Eu vejo você descrevendo, e aí, claro, tem o fator externo de investigação, mas quando você descreve a parte de análise do local, e quando você fala, encaixa tudo, né? Você fala assim, nossa, faz todo sentido isso que você está falando. Lógico que tinham que ser 2, porque senão se um batesse, o outro ia acordar, ia reagir, ia mudar as posições. Tudo isso é de uma lógica tão precisa que eu fico pensando assim, que tipo, o crime não compensa mesmo. Tipo, meio que você tem que ser meio burro para cometer um crime, porque vão te pegar. Tipo, evoluiu num ponto a investigação. Sim. Hoje em dia, o que acontece? Quando eu entrei, tá? Existia, para ver se era sangue ou não, existia um reagente que era chamado peróxido de hidrogênio. Vocês têm ideia que seja isso? Não. Tá? A gente falava esse nome bonito, porque eu não podia falar que era uma água oxigenada. Entende? Eu pingo aqui água oxigenada, ia ficar muito, né? Muito banal. Então, o peróxido de hidrogênio que eu utilizo para ver se é sangue, né? Quer dizer, matéria orgânica, a oxigenada ferve. Entende? Mas ferve com cimento, ferve com um monte de coisa também. E não existia nem laboratório de DNA na época. Né? Hoje, o negócio muda. Né? Eu consigo pegar, se eu estou usando esse copo, se eu pegar, coletar aqui da borda do copo onde eu estou bebendo, tem meu DNA. Então, eu consigo ter o DNA de quem estava aqui bebendo o copo. E que eu não saio o DNA, se der um positivo, não tem ninguém no mundo que vai dizer ao contrário. Entende? Então, é uma prova técnica que eu preciso saber, que nós vamos ainda chegar lá, né? Não estamos nesse ponto ainda, de ter o cadastramento de mais pessoas com DNA. Falam que na Inglaterra, todo mundo que nasce já é feito DNA. Né? Mas não resolve. Hoje não, mas daqui a 40, 50 anos... Você vai ter o DNA de todo mundo, de 80%, 90% da população. Então, quando tu pegar algum vestígio, é só você botar no computador lá, é ele, sem dúvida nenhuma. Né? Então, vai ficar um pouquinho mais fácil. Agora, em alguns países como o nosso, o que acontece? Isso aí é invasão de privacidade e não sei o que. Quer dizer, você botar a tua impressão digital lá, não é invasão de privacidade. Mas você usar o DNA, é. Porra, é uma coisa que não fecha. Né? Ou é ou não é. Né? Então, tem que acabar com esse olhar tão a favor dos humanos, dos direitos, né? Para você ter um negócio que é bem da sociedade. Mas, não, isso aí vai... Teu direito de sei lá, os caras vão inventar alguma coisa que não preciso dar meu DNA. Pelo amor de Deus, minha impressão digital vai, mas o meu DNA não vai. Por que não? Então, se tem algo que atrapalha a tipo, total, entre aspas, né? Porque eu sei que sempre tem casos e casos, mas o total controle de uma investigação seria essa coisa... E aí fica a pergunta, né? Se tem algo na lei que você mexeria que facilitaria as investigações. Uma coisa que deveria acabar
essa história que eu não preciso formar prova contra a minha pessoa, entende? Então, se eu estou de suspeito, tá? Eu falo assim, eu não vou doar meu DNA, eu não sou obrigado, porque eu posso formar a prova contra mim. Pô, que prova que contra mim? Para dizer que eu sou eu. Se a minha impressão digital está lá, aí pode usar, né? Agora, meu DNA, não. Então, eu tenho que jogar por outras coisas para conseguir o DNA do... Pô, pelo amor de Deus. Meio que é um atestado de culpado você falar que não quer dar, né? Mas é um absurdo. Mas a dúvida é pro réu. Se eu não tenho como provar tecnicamente, pode ser dele? Pode. Então, mas comprovou? Não. Então, essa prova cai fora. Pelo amor de Deus. Né? Tipo, o cara não é obrigado a fazer o teste do bafômetro. O cara cometeu um acidente, matou não sei quantas pessoas, matou uma família, não sei o quê, e o cara não é obrigado a fazer um bafômetro? Pô, já leva o cara para o ML, já tira meio litro de sangue dele, já vê. Né? Acaba assim, não sou obrigado. Não, você não é obrigado, mas você vai ter que ficar quieto aí para a gente tirar. Acabou a história. Agora, porque lá na frente vai ter avaliação, não. Dizem que ele estava alcoolizado, mas não foi provado. Foi feito o teste? Não, por quê? Porque ele se negou. Então, quanto que ele estava alcoolizado? Ele estava embriagado ou ele tomou uma cervejinha ou ele tomou 30 cerveja? Ele estava consciente ou ele estava totalmente doido? Não, isso aí tem que mudar, pelo amor de Deus. Né? Acho que algumas visões assim das nossas leis são medíocres. E elas todas, na minha impressão, acontecem por casos isolados, onde o cara, para se salvar, mexe com uma coisa que influencia na sociedade toda. É isso ou tipo, tem alguma questão, de repente, direitos humanos ali que se envolve? Olha, os direitos humanos, para mim, é uma falsidade muito grande, tá? Porque o que acontece? Os direitos humanos só valem para o ladrão, tá? O ladrão morre, ai, a família do ladrão, coitado, não sei o quê, vamos dar assistência psicológica, papapá. A família de um policial morre, quer dizer, um policial morre, a família dele... Os direitos humanos não quer saber de nada. Foi um policial que matou? Aí a gente atende. Se não foi o policial, o policial morreu. Não, aí não interessa. E aí a família deixou de ser vítima? Por matar o cara que cuidava da família, que levava o dinheiro para casa, que sustentava. A família não é vítima. A família só é vítima se for do ladrão. Então, que raio de direitos humanos é esse aí? Que olha para quem vai trabalhar. Entende? Para mim, é uma imbecilidade essa situação. Os caras não conseguem discernir o certo do errado. Aí o cara faz uma coisa errada, o cara apanha. Apanhou de quem? Da polícia. Então, tadinho dele, apanhou. Vamos entrar com uma ação, vamos ver o que a gente faz para ferrar o policial. O que ele fez pro policial? Não, peraí, não muda de assunto. Quer dizer, são algumas entidades, algumas ONGs imbecis, tá? Que são filiadas só pode ser ao crime, né? Para ser esse tipo de divisão. Né? Essas ONGs que querem proteger alguma... a grande parte das ONGs, eu acho que são associadas a uma parte de crime. Né? Eu acho que, vamos dizer, tipo os caras com os índios. Não pode invadir a terra dos índios. Os índios deixam os caras entrar. Se o cara pagar lá um cara pagar para explorar a terra dele, eles deixam. Não. Agora, o outro que se não pagar não pode. Aí está abusando dos índios, não respeita a área de reserva. Eu acho que isso aí tem que ser imparcial. É certo ou errado. Pode ou não pode? Está dentro da lei ou está fora da lei?
Entende? No tipo da Suzane, se ela fosse inocente, ela seria uma vítima. Os pais dela foram mortos. Ela é vítima. Do meu ponto de vista. Agora, o que a gente brinca, né? O direito dos manos. Que realmente os caras só vêm atuar quando tem um criminoso, alguma coisa nesse sentido. Então, aí eles vêm para fazer uma ajuda, uma intervenção, botar na mídia, fazer passeata, faz camiseta. Pô, o policial lá que deu a vida para salvar uma outra pessoa e morreu, não fez mais que obrigação. Pô, entende? É uma coisa que agride a gente, né? Esse tipo de atitude. E é isso que você acha que mais atrapalha as investigações nesse quesito de colocar pequenos detalhes na lei que burocratizam uma coisa que poderia ser mais fácil. Sim, poderia ser muita coisa, poderia ser mais fácil. Entende? A própria agilidade do Poder Judiciário. Porque no momento que você tem uma morosidade, você passa para a população uma sensação de impunidade. Quantas pessoas, vamos dizer, têm uma audiência de custódia? Teve uma que o cara foi fazer um roubo, ele espancou a vítima, mas espancou de uma forma brutal, sabe? Vai para uma audiência de custódia para ver se ele foi bem tratado, se o policial bateu nele, se houve uma tortura psicológica. E muitas vezes o cara é liberado. Aí, para ser julgado, passa não sei quantos anos. Então, a sensação que se tem é o seguinte: o cara vai lá, comete um crime e está na rua. O crime valeu a pena. Então, tem que ter uma certa agilidade. Se perguntar como é que vai fazer isso? Bem, aí eu digo assim, eu não sei. Entende? Graças a Deus, nunca entrei como réu em nada dentro do Poder Judiciário, mas eu acho que internamente teria que ver o que está de errado, qual é a parte de morosidade, por que isso aí acontece, e tentar ter uma certa agilidade. Não sei como resolver o problema. Eu vejo como sendo um grande problema. Agora, como resolve? Eu não sei. Tinha que ser feito um estudo, uma reformulação, uma reestruturação do sistema para se ter isso aí. Entende? Se fala que nos Estados Unidos, se você cometer uma infração de trânsito, você pode ir a julgamento, né? E às vezes você é culpado ou não. Uma situação que me contaram, né? Que o cara não parou num cruzamento, e aí ele recebeu a multa, aí o cara alegou, olha, mas não tinha a faixa estava apagada lá, a informação. O cara foi inocentado, não pagou a multa, 2 dias depois estava tudo pintado lá bonitinho. Entende? Quer dizer, o Estado tem que ter o outro lado, a outra agilidade do outro lado, né, para se ter o retorno. Agora, eu recebi uma multa por falta de cinto de segurança, tenho certeza que estava todo mundo com cinto de segurança na estrada. Como é que eu recorri? Negativo, é claro, né? Não aceitaram, foi indeferido. Agora, não fui parado, não fui alertado, não fui nada, peguei a multa. A multa é no sentido de evitar o acidente. A multa é educativa. O policial que me viu teria que parar o meu carro, ou então dizer que ele fez sinal e eu não parei, me invadi do local, né? Mas ele disse, olha, o senhor está correndo risco de vida porque o seu passageiro não está usando o cinto, para tirar o risco da pessoa que está sem o cinto. Eu vejo assim. Não simplesmente pegar e atacar uma multa que você recorre e é indeferido. Entende? Então o sistema está errado. Como mudar? Tem que alguém pensar, um grupo de pessoas da área pensar e tentar mudar alguma coisa, do meu ponto de vista. Desses casos de encavalamento de fatos que vocês vão analisando e aí vocês chegam na conclusão, qual foi o que deu mais orgulho que você falou, cara, realmente eu mando bem nesse negócio, eu consegui achar aqui, encontrar onde ninguém estava vendo? Tchê, uma vez
um homicídio num bar, e embaixo de uma mesa tinha, tecnicamente, um estojo, que normalmente o pessoal fala cápsula, né? Que sai da pistola vazia. O nome correto seria estojo, embaixo de uma mesa, e um projétil também do lado do estojo. Aí os caras, como você foi parar os dois, um do lado do outro? Isso é simples. O cara, o cara estava sentado aqui, você pode ver que ele tomou tantos tiros e os tiros foram subindo. E quando você dá uma sequência de disparo numa arma de fogo, se você não tem muita prática, você acaba subindo a disposição da arma. Aí eu falei, foi até um ponto que o cara atirou para cima, bateu lá na parede, naquela marca, tá, o projétil bateu e foi para aquele lugar, que é uma formação de um ângulo bem razoável. O estojo que essa arma ejeta, ela ejeta para a direita. Você tem um piso frio, onde o estojo quica no chão, ele perde menos energia e ele vai mais longe. E ele foi quicando até o ponto de parar os dois um do lado do outro. Não teve o cara que subiu em cima de uma geladeira para ver se o que eu estava falando era embate de projétil mesmo? Né? Então você pega tem algumas coisas assim, mas você fala na hora. Entende? Uma situação que, sabe, que te vem. Estava fazendo uma reprodução simulada, os ladrões, né, que foram mortos estavam dentro de uma casa com zona de tatuagem, quer dizer, tiro a curta distância, tá? E como justificar os PMs justificarem que esses ladrões estavam dentro da casa, mataram com zona de tatuagem. Sabe, que não havia de regra, vamos dizer, quase que uma execução, né, de zona de tatuagem. Aí o que você fez? Não, ele estava atirando, peguei, botei o braço para dentro e atirei sem ver. Aí eu tinha a foto do local, estavam os dois mortos, né, próximo da porta. Eu peguei assim, você pega a porta que abre e tinha a porta abriria aqui, né, e o cara caído aqui assim, nessa situação, com zona de tatuagem. Quando você toma um tiro, a tendência é você ou cair para trás, ou dar um passo para trás e cai. Dificilmente você vai dar um passo para frente. Eu rebati esse cara e levantei ele. Botei o braço do polícia pela porta, atirando, porque ele falou que botou o braço e atirou. A distância entre a boca do cano e o ladrão dava uma distância dessa aqui. Simplesmente rebatendo o ladrão, levantando, como se fosse levantá-lo. E era compatível a zona de tatuagem dele. Né? Que é uma coisa interessante. Aí eu botei um colaborador, né, deitado conforme estava na foto do local, botei o cara de pé, botei o polícia dando tiro, botando a mão para dentro da casa e atirando. Compatível, não foi execução. Entendi. Entende? Agora, acontece essas coisas na hora que você está trabalhando. Daí eu vou lá estar pensando o que eu vou fazer. Na hora que eu vejo, dá uma pera, sabe? E você monta a situação. Você já viu 1 milhão de casos que te deram a referência suficiente para você falar, pode ter sido isso daqui que eu vi uma vez em 95. Você consegue... se eu falar assim, eu não sei nem de onde vem. Entende? Mas para eu ter um tiro a curta distância, o ladrão tem que estar próximo. Se o polícia falou que ele botou o braço, ele não viu onde ele estava atirando. Botou o braço para dentro da casa e atirou. E o ladrão provavelmente ou estava ali para atirar nos polícias que estavam querendo entrar, ou passando alguma coisa, que tomou tiro a curta distância. Entende? Então a ideia vem na hora que vem a ideia da situação de simular a situação mais provável que teria acontecido. E eu consigo justificar o que aconteceu. E tem algum que
Até hoje, tipo, fica uma pulga atrás da orelha, sabe? Que assombra, assim, sabe? Putz, eu queria ter resolvido daquele jeito, mas não foi como eu imaginava, eu não consegui ainda esclarecer isso na Não, cabeça. é que fica assim, quer ver? Ó, nem em todos os casos você consegue traçar a dinâmica. Precisamente, Precisamente né? a dinâmica. Tem casos que você chega, olha, não dá, né? Não tem elementos para compor a dinâmica. Se não tem embate na parede, você não tem a posição da vítima, você não tem rastro de sangue, fica difícil você levantar evidências, tá, que vão compor com a tua ideia de como o crime aconteceu. Às vezes você chega assim, putz, não sei, mas atender. O que eu tento, chega no local, você vai atender um homicídio, eu tento entender todos os vestígios que eu estou tendo, que eu estou vendo, que eu tenho na cena, eles têm que formar uma certa compatibilidade entre eles. Tipo assim, um exemplo, se eu for fazer exame de DNA, tá, de cada gota de sangue que eu vejo, às vezes, no local, vai ser um absurdo, porque eu não entendi nada do local. Porque eu posso dizer assim, ó, esse sangue aqui é o mesmo desse aqui. Esse sangue aqui é o mesmo desse aqui. Então, eu não preciso coletar de todo mundo se eu tenho a certeza que é o mesmo sangue. Entende? Ó, tem um rastro, o cara parou aqui, pingou mais, já foi mais um pouquinho, ele caiu aqui. Então, a gente tem que tentar entender o local. Agora, tem vezes que não dá para entender, que às vezes você não tem evidência, não tem materialidade para dar esse tipo de informação? Tem. Né? Então, às vezes, você se inculca, não, putz, o que aconteceu? Ou às vezes você tem até evidências, que nem uma vez estavam querendo examinar uns vestígios de sangue, né? Que o cara balançou um braço para um lado, ferido, balançou o braço para o outro. Tá, beleza. Qual é a conclusão que isso aí vai te dar? Informação que isso aí vai te dar a mais? Nenhuma. Por que você está perdendo tempo com esse tipo de informação, tentando entender essas manchas, se isso aí não vai te dar nenhuma informação? Você não vai dizer, olha, aconteceu isso, que foi diferente, não sei se... Entende? Então, o que acontece? Eu tento, dentro da minha cabeça, ser o mais objetivo possível. Porque não adianta eu levantar coisas que não interessam, né? E posso deixar alguma coisa que seja interessante. Então, eu me dedico àquilo que eu acho que é interesse. Entende? Dentro da minha concepção, daquilo que eu estou vendo. Então, daquilo que eu estou vendo que faz sentido para mim, tá? Que eu acho que vai me acrescentar no meu trabalho, eu vou me dedicar a isso aí. A coleta de sangue, a ver se é sangue humano, a fotografação, um monte de trabalho em cima, porque eu acho que você vai me acrescentar coisa. Agora, se não vai acrescentar, eu vou perder tempo aqui. Deixa eu te perguntar uma coisa que vai um pouco para a lateral desse assunto, mas é o seguinte, eu não sei qual que é a sua crença religiosa, mas você trabalha, querendo ou não, com morte, né? Com ambientes que tem uma energia meio carregada ali, porque às vezes rolou uma briga. Você já chegou a presenciar alguma coisa assim, que você sentiu uma energia diferente do local, espírito, alguma coisa sobrenatural, assim? Eu estava fazendo um local... E até minha fotógrafa me xingou pra caramba, porque eu não falei pra ela, só chamei, vambora, e ela não entendeu, né? Eu senti alguma coisa encostando na minha perna. Sim. Aí eu olhei pra trás pra ver, podia ser um sofá, podia ser algum objeto, e não tinha nada próximo. Gelou, né? Não, eu fico tranquilo, não fico assim, não tenho medo, não. Mas aí aí chamei, ela querendo, não, deixa eu fotografar, pô, salada, para de, sabe? Aí aconteceu de novo. Na sua perna, Na minha perna de novo. Eu olhei de novo, não tinha nada próximo para eu sentir alguma coisa me encostando na minha perna. Né? E não foi assim, tipo, a calça encostando, seria uma certa pressão, como se eu tivesse
um passo, tivesse um sofá e aí encostei no sofá. Essa era a sensação. Entende? Aí saímos do local. Aí eu falei, não, é que eu senti alguma coisa encostando na minha perna. Ela disse, seu filho da puta, por que você não me falou antes? Se eu falasse isso, eu ia estar na viatura já te esperando, não sei o quê. Entende? Agora, acontece, vamos dizer, do lado espiritual, a gente tem que tentar se cuidar, fazer uns banhos, fazer uns trabalhos aí para dar um certo alívio, né? Sim. Que o pessoal fala, isso aí na minha religião isso aí não acontece. Não é questão da religião, acontece de qualquer jeito. Você pode não saber o que está acontecendo, você pode não dar bola, mas o que acontece, acontece. O que eu vou fazer? Não acontece até a tua perna que tá lá com alguém segurando, né? Entende? Eu já tive tanta prova de... não exatamente em local, né? Mas de outras formas, né? Eu digo assim, eu não sei o que tem, mas que tem. Entende? Como funciona esse outro lado, não sei. Mas que tem um outro lado, com certeza tem. Sim. Né? Agora, saber céu, inferno, purgatório, vagando, não sei o quê, eu não sei como é que essa situação funciona. Sim. Né? Nem quem comanda esse parque todo, né? Porque deve ser bem louco o negócio. Mas que tem, eu tenho certeza. Mas até que foi pouca coisa que aconteceu, porque eu imagino que essas cenas de crime, né? Deve ter mesmo. Se é que sim, tem, né? Deve ter uma parada que rola lá mesmo. Sim. Eu tenho certeza que tem. Que tem. Entende? Aquele negócio que eu digo assim, não sei como funciona, mas tem. Tem um momento, acho que você fica tão acostumado, né? Que vai anestesiando, tanto em relação à violência, sangue, até quanto esse clima pesado, sobrenatural que pode ficar, e também até eu vejo que você tem um humor pesado, assim, né, para os padrões normais da sociedade, que é o que a gente gosta, comediante. O comediante gosta de humor pesado porque ele já viu tanta piada de tanta coisa que pra gente tem que ser pesado, senão não tem graça, porque tem que surpreender. E tem um documentário sobre humor nos lugares perigosos e tal, do Larry Charles, do Netflix, inclusive, que ele fala que, tipo, o cara que vai pra guerra, ele volta com humor, tipo, pesado, humor negro, porque ele falou, vi tanta coisa lá que pra me surpreender tem que ser um negócio assim. Meu humor não é negro, né? Você tem um humor bem... que é que eu gosto, eu acho engraçado também, entendeu? Então, não me surpreende, mas você acha que é por isso que, tipo, já vi tanta coisa que agora pra me chocar... que é assim, ó, a gente, dentro da situação... A gente não pode ser totalmente sério, vamos colocar assim, né? É que nem eu falo assim da Matsunaga, né? Da franquia que ela abriu. Vocês ficaram sabendo, né? Amor aos pedaços. Né? Então o pessoal vê assim, amor aos pedaços, né? Então a gente tem algumas coisas que se brincam, mas para nós é meio normal, né? Não tem muito... Hoje não tem nada que te choca, assim, tipo, não tem... Ou você lembra a última vez que você falou, caralho, nessa vez... É que pra mim, assim, o que choca mais é criança, né? Quando você vê as barbáries com criança sempre choca, porque além de não ter como se defender, não viveu, entende? Um idoso, pelo menos, ele viveu, né? Também não teve como se defender, mas ele já teve tem um passado, né? Agora é uma criança, né? Que você pega... Uma vez eu peguei uma criança que estava dentro de uma sacolinha de supermercado. Para você ver assim, o tamanho da criança, talvez 2 meses, 3 meses, sabe? Talvez. Sacolinha de mercado. Estava a criança com um tecido com um nó no pescoço. Né? Então, aí você fazer um local desse... quando eu vi, eu fui embora, saí. Não vou fazer, não vou mexer, não, estou fora. Né? Aí o delegado queria ver as sacolinhas para questão de investigação. Fiquei uns 10 minutos lá respirando, me condicionando, sabe, para fazer meu trabalho que tem que ser feito. Mas não foi fácil. Né? Você pega uma criança vítima de abuso sexual, né? Você derruba, né? Derruba. Até hoje, assim. Isso aí não tem... Entende? Talvez hoje, vamos dizer, abale menos,
Eu não quero dizer que você não fique sentido com essa situação, né? Uhum. Acho que é impossível. Você vê uma criança morta e chega, tudo bem. Né? E tem uma coisa, quando eu visitei o DHPP com a minha faculdade, uma das coisas que os policiais eles estavam me mostrando uma cena de crime que eles tinham fotografado lá e tal, fiquei bem chocado, assim, né? Porque, porra, você vê isso em filme, quando você vê uma foto, cara, que fala que isso aqui é real, você fala, puta merda. Fiquei meio assim, né? E aí um dos policiais falou pra mim assim, você sabe que não existe, eu não sei se é verdade, aí você me confirma, que não existe, quando você visita a primeira cena de crime, a primeira vez que você visita, é quase impossível o cara não vomitar por causa do cheiro e por causa da situação, assim. Não. Depende do crime. Uhum. Entende? Vamos dizer, o meu primeiro local foi extremamente simples. Que eu me recordo assim, o cara na via pública, um tirinho na cabeça, um filete de sangue escorrido, sabe? Você vai, normal. Uhum. Assim como eu peguei uma vez, já tinha algum tempo, estava fazendo local, a vítima por arma branca, né? E tinha uma equipe de delegados, eu acho, investigadores novos, né, na academia, acompanhando, né? Então tinha aquela poça de sangue, né, no local. Estava eu com o fotógrafo, o papiloscopista, era acho que 12:30, 1h. A gente começa a pensar, puta, tá me dando uma fome, sabe? E trabalhando, e onde é que nós vamos almoçar? Aqui perto tem uma churrascaria, vamos lá. Não sei o quê, e conversando de boa, né? Aí a gente sai do local, vem um lá. Estamos falando sério mesmo, né? Que depois daquilo, aquele cheiro, sabe, aquela sangueira, vocês vão com churrascaria e comer carne mal passada ainda, né? Quem gosta... Então, tem certas cenas que faz parte. Vamos dizer, o sangue, claro, tem um cheiro mais forte, mas você está meio fresquinho, se for aberto, você pouco sente. O pior é quando você pega assim um morto de alguns dias, sabe? Aí sim, aí você... É uma sensação muito... porque o ser humano... Aí você vê assim, o ser humano é tudo igual. E o ser humano é uma desgraça. É o bicho que mais fede, sabe? É o ser humano, assim, de tanta porcaria que a gente come, sabe? Fede, né? Cavalo, cachorro não fede que nem o ser humano. É impressionante. Então, às vezes, você pega e vai fazer um local, vamos dizer, dentro de um apartamento que acharam o cara 4, 5 dias depois, porque os vizinhos estavam reclamando do cheiro, você entra assim, é cruel. É cruel, você tem que estar... E eu tenho máscara, né, com filtros específicos, né, para vapores orgânicos. Aí eu ponho a máscara, você entra de boa. Agora, sem máscara... É mesmo? Porque eu acho que é disso que ele se referia. Talvez. Não, se for aí é cruel. Aí é cruel. Se for de alguns dias aí, aí é difícil. Assim, para quem tem mais... Eu não tenho barba, né? Eu tenho uma penugem. Né? Aquele ar fedido fica nos pelos e nos pelos do nariz. Tá? Você fica convivendo com aquilo. Então você sai do local e aquele cheiro te acompanhando. Puta, o que acontece com esse cheiro de podre? Tá... Aí você tem que lavar tudo, lavar bem o nariz internamente para tirar. Faz a barba, talvez. Não, mas tem que lavar. Se entrar com uma roupa de lã, você joga fora porque não sai, vai ficar com aquele cheiro eternamente. Né? Então, às vezes eu peguei em tempo frio, olha, a gente fala, o podrão. Tá frio, mas você tira as roupas de lã tudo, o resto se lava, sai, mas a roupa de lã não. Uma curiosidade, em uma das entrevistas que eu vi você falando também, que vocês acreditam que a Elise Matsunaga teve ajuda, né? Porque os cortes não eram todos iguais. Sim. E eu achei interessante, porque isso é um negócio que não altera o resultado, né? Ela continua sendo a principal culpada, mas é interessante, fica uma... Como foi, né? Como poderia ter sido. Então, o que acontece? Onde consta isso aí? Tá? Porque o que acontece? Eu não sou médico. Eu, nessa área, posso ser chamado de um leigo ali, um curioso,
alguma coisa nesse sentido. Eu olhando, eu vejo que tem diferenças bizarras entre algumas partes, mas eu sou leigo. Agora, o médico legista coloca no laudo, e ele ainda coloca que tem pelo menos 2 pessoas. Pode ter mais? Pode, mas pelo menos 2, pela diferença dos cortes. E o legista é um técnico da área. Ele pode colocar no laudo dele essa situação. Entende? Ele colocou. Com cortes que foram feitos com precisão por alguém que tinha conhecimento e técnica, e outros cortes que foram realizados por pessoa que não tinha conhecimento. Não adianta lá o advogado, não, porque a faca perdeu o corte, sabe? E é grotesco um advogado conseguir falar isso. Para começar, para dar uma opinião dessa, tinha que ser um médico para falar, tinha que ser alguém que conhecesse a área para falar, e não um advogado, pelo amor de Deus. Mas essa pessoa estaria no apartamento, assim, você acha? Sim, É? sim, estaria lá com ela. Mas assim, eu não sei, tá? Isso realmente não tô perguntando porque... Mas ali não teria sido pego pelas câmeras de vigilância? A escada não tem câmera de vigilância. Entendi. Tem no elevador, tem no hall da entrada, que o hall vamos botar assim, o social, não tem nada. Sai do elevador e tem a porta deles. Entendi. Entende? Não tem câmera, não tem nada, não dá para outro apartamento, não dá para nada. Só tem isso aí no hall social. Agora tem a entrada de serviço, porque o que acontece? Eram 2 apartamentos, tá? 2 coberturas, 2 duplex. Ele comprou as 2 e reformou, fez uma só. Mas você tem a área comum, tá? O elevador de serviço, tá? Tem a escada e tem as 2, vamos botar entradas de serviço, né? Que dão para essa área. Isso aí ele teve que permanecer. Agora, na escada, né? Não há câmera. Certo. Por que ela não foi embora por lá, né? Isso que eu falei, que mulher preguiçosa, não é? Tanto Entende? esforço cortando um corpo e na hora de fugir, foge pelo elevador. Vai deixar. Mas é que a situação, né? Você vai pegar e imaginar, sei lá quantos andares que eram. Cobertura deviam ser vários, né? Pelo menos uns 10 aí. Esse caso é interessante porque ela mesma... Eu não sei, não se fazem mais assassinos, parece, bons assassinos, que causam dificuldade, que complicam. Parece que todos eles entregam muito rápido. Não, mas é que é assim, ó. Onde você pega o leigo, tá? Ele acha que está fazendo uma coisa que ninguém vai descobrir. Que é essa a intenção, senão estou sendo esperto. Então, o cara está sumido, você é esperta, né? Vou pegar o computador dele, noite, vou continuar mandando os recadinhos pro povo, já que ele está vivo. E eu estou aqui desesperado que ele desapareceu. Entende? Então, só que aí você pega e começa a puxar. Estou em tal lugar. O computador usou uma Herb. O que é uma Herb? Herb é o sinal de telefone ou mensagem. tipo... As torres de transmissão de sinal. Tá, você usou uma Herb. Então você tem uma Herb, ela funciona num raio de tantos metros, quilômetros, sei lá. Então não adianta falar, estou aqui em Curitiba, estou aqui na Bahia, se a Herb que ele está usando é em Santana. Entende? Não dá. Teve um político, né, que foi preso esses dias porque ele tuitou. E ele estava foragido e tuitou usando a localização. Então, e aí no que acontece? Se você pega um centro urbano, tá? A pessoa começa a pegar triangulação. Que é você tem 3 torres, você consegue ver exatamente onde a pessoa está. Se é uma cidade pequena onde tem uma torre só, não dá. Mas em São Paulo, tudo você sai de uma para entrar na outra, né? Você consegue saber com precisão onde a pessoa está. Sim. Só os caras tá atrás disso aí. Esse
esses casos mais famosos eu acho que não são os mais difíceis mesmo, né? Até porque, eu não sei, mas quando existe uma grande exposição na mídia, uma disponibilidade de recursos maior para investigação, porque, porra, imagino que você sofrer pressão midiática para que seja uma solução rápida do caso. Ah, sim, com certeza. Porque, tipo, num caso, vamos dizer, normal, é o normal do departamento. Isso aí não vamos falar assim, em termos de São Paulo, em termos de Brasil, isso é no mundo inteiro, né? Porque em nenhum caso desses normais, vamos colocar assim, o secretário de segurança está ligando para saber se já resolveu ou não. O governador não está querendo a resposta do caso, né? Isso aí não acontece. Então, você segue no trâmite normal. Tipo lá o helicóptero do Eduardo Campos, quando caiu lá em Santos, o exame de DNA saiu de um dia para o outro. Tá? Se eu mando fazer, demora alguns meses. Entende? Por quê? Porque existe uma fila. Né? Agora, entre o governador, não sei o que, esse cara... Pum, primeiro da fila resolve. Ó, tenho hoje, amanhã eu quero resultado. E você vai fazer o quê? Vai fazer. Né? Então, eu acho que isso aí faz parte do sistema. Não tem como se tem que ser assim com todo mundo. Então multiplica por 20 os equipamentos, tudo, né? Porque nada pode esperar nada. Né? Tipo assim, a gente tem um microscópio eletrônico? Tem, um. Então, se você vai fazer um trabalho de microscopia eletrônica, é um por vez. Entende? Aí o equipamento funciona, é bárbaro. Né? Aumenta 100 mil vezes. Identifica o composto por químico que tem em determinado... Só que demora pra caramba. Né? Imagina você procurar uma agulha num campo de futebol, que é 1 milímetro. 1 milímetro desse tamanhozinho vira, teoricamente, se você vai analisar, o tamanho de um campo de futebol quadriculado. Então, também o equipamento tem as suas limitações, não é na hora. Né? E aí você vai pegar e vai mandar tudo para fazer nele, vai entrar em fila, vai fazer como? Ou vai comprar um equipamento que custa milhões para você usar em coisas supérfluas, também não dá. Entendi. Né? Então vai para os meios tradicionais. Dispensa alguma tecnologia, usa outra técnica para resolver. Né? Aquilo que pode, tipo assim, que está se investindo, por exemplo, do meu tempo que começava usando peróxido de hidrogênio, né? Hoje você tem os luminol que a gente só via em filme. Hoje eu tenho uma gaveta cheia de luminol, se eu precisar usar 10 luminol de hoje para amanhã, eu tenho à disposição, não preciso pedir para ninguém. O luminol é o que vê... É que revela o sangue, certo, entre outras substâncias. Aí eu tenho um que é chamado de Fecacult. Na verdade, esse Fecacult é um teste para identificar sangue humano. Né? Então, ele foi desenvolvido para detectar sangue em fezes. Então, por isso, Fecacult. Né? E que a chance de dar um falso positivo só com um crustáceo, não sei da onde, que vai dar um falso positivo. Ele pode dar um falso negativo, mas um falso positivo, difícil. Tá? Então, eu tenho isso aí na minha... Se eu for fazer um local, eu tenho na minha caixa ali, 2, 3, eu levo 10, quantos eu quiser, tenho à disposição. Né? Para coletar o material, para fazer exame de DNA, ninguém me fala, olha, no máximo 2. Se eu achar que é necessário levar 30, eu levo. Entende? Então, quer dizer, isso aí é tecnologia que está à disposição. Nós somos o único estado que nós temos scanner digital, tá? Que ele escaneia com precisão a sala aqui de milímetros, que eu registro, tenho informações maravilhosas. Do espaço, é só pro espaço isso. Não, aqui, vamos dizer, ó, eu tenho um vestígio, sangue, alguma coisa, eu ponho aqui, escaneio 2, 3 vezes aqui o ambiente, e eu posso fazer uma pessoa caminhando dentro do ambiente, eu posso olhar o tal objeto, posso ampliar, posso brincar à vontade. Tanto é que teve a reprodução simulada do caso de Paraisópolis, foi feita toda ela digital. Você tem a viatura se deslocando, a chegada das viaturas, o deslocamento dos polícias, a parte do motoqueiro que atirou nos polícias,
os polícias seguindo o cara, e eu posso ter a visão de cima, a visão de lado, a visão do policial, que o policial estava vendo naquela situação, entende? Tem 500 milhões de recursos para estar fazendo, e o único, vamos dizer, quem tem no Brasil polícia científica, só o São Paulo, o estado de São Paulo. E nós, do DHPP, temos um equipamento para nós. Então, claro, usa sempre, não até pelo custo, né, do equipamento desse, eu não posso estar botar na viatura e sair sacudindo o equipamento ali todo dia, que vai dar algum pau, né? Mas eu tenho ele à disposição. Quando achar necessário que seja feito, se faz. Eu tenho 2 perguntas que eu não sei se você pode responder. Eu tento. Se você não puder, você fala não posso. Tá. E se, assim, você quiser, tipo assim, falar o que dá em volta, nas entrelinhas, você vai entender quando eu fizer. A primeira a gente, aquilo, ainda voltando naquilo da imprensa. Hoje em dia, a gente sabe que se determinada notícia sair, vai influenciar outras coisas que, de repente, podem ajudar vocês. De repente, uma notícia dessa que sai acaba pressionando alguém a se entregar ou dar mais alguma informação. Hoje a polícia tem noção disso e ela utiliza desse tipo de coisa? Sim. Às vezes você tem, vamos dizer, um suspeito. Se busca, vamos dizer... acontece... uma pessoa é um estuprador, tá? Então, ela foi identificada por uma vítima. Então, é falado com relação à mídia para aparecer outras vítimas para ver se reconhece esse estuprador. Pessoas mulheres que tiveram a violência, o abuso sexual, também vinham identificar tentar identificar essa pessoa. Né? E, às vezes, pessoas que nem fizeram BO, porque ficaram intimidadas, ficam envergonhadas por alguma situação, né? Às vezes nem foram à delegacia fazer um BO, não fizeram corpo de delito, mas foram abusadas. Então, se utiliza também a mídia para esse ponto. Ou, às vezes, alguém que está... uma pessoa perigosa que está desaparecida, sabe que ela fugiu. Às vezes, você acaba botando a cara dele na mídia para ver se alguém viu onde é que ele está, se alguém tem alguma informação. Aí fala do Disque Denúncia. Eu acho que isso aí é uma ferramenta também. Porque o que acontece? A polícia vive de informação. Se ninguém der informação para a polícia não vai nada. Alguém que tem informação tem que passar. Acontece de ter, tipo, jornalista metido, entre aspas, tá? Porque eu não tô desvalorizando, porque no caso o cara ajuda. Mas a detetive que chega e vai por conta própria e depois vem com um monte de coisa... Tipo nos filmes? Tipo nos filmes. Não, olha, não sei. Porque o que acontece? Essa parte de investigação seria diretamente com a equipe de investigação. Entende? Pode ser que, vamos dizer, algum investigador que tenha um contato com algum repórter. Para mim já aconteceu de chegar num local e vinha repórter, olha, aconteceu isso, o fulano não sei o que, tá assim, tá na delegacia, me contar tudo o que aconteceu. Entende? É a imprensa. Então, às vezes o pessoal chegar e começar a perguntar, a imprensa já estava no local e já passou tudo já mastigado. Né? Então, quer dizer, uma ajuda, e não que ela tivesse, a repórter, no caso, que era a Célia Bravin, ela não está querendo crescer, mostrar que ela fez, não sei o quê, mas o intuito que ela está dando é de auxiliar. Entende? Não de chegar assim, olha, porque eu fiz, porque não sei o quê. Então, eventualmente, pode ter algum repórter que tenha algum contato com algum investigador, alguma coisa, e dê alguma posição, alguma informação que ele levanta. Às vezes eu conheço o repórter, às vezes que fica lá na porta do prédio, pô, ele está lá. E aí, o que aconteceu hoje? Né? Por que você está aí? Né? Aí ele, não, que isso, não, é operação, é não sei o quê. Então, isso eu acho que é um pouco normal, mas talvez não assim como é feito em filme, de o cara fazer uma puta na investigação, quando tá tudo pronto, chega lá e diz, policial, o negócio é assim. Eu acho que pode rolar alguma informação, pode ser que tenha. Não é muito meu métier, né? Porque eu, como não trabalho na área investigativa pura, né? A minha investigativa é técnica pericial. Né? Então, aí eu não teria contato assim, com essas pessoas.
Bom, eu pedi 2 perguntas e fiz só uma. Então, vocês pensem aí, né? Foi uma pergunta muito polêmica que ninguém nunca vai Você saber. não quer substituir. Não vou substituir. Então, Vou tá bom. manter o mistério assim. Eu vou encerrar esse programa maravilhoso, certo? Tá liberado. Gostaria de agradecer ao Salada, que com certeza é o melhor nome que passou por esse podcast. Com certeza, isso eu garanto. Pelo menos o mais saboroso. Muito obrigado, foi um baita papo legal. A gente pôde tirar várias dúvidas aí nessa estreia da nossa série de criminalidade, assim, né? Criminalidade? A gente ia colocar crimes reais, mas em português não fica tão legal Não, quanto True Real Crime Crime. é melhor, True né? Crime. É né? mais curto. Mas, de qualquer forma, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo de colar aqui. Foi muito legal e foi muito, assim, muito conteúdo, assim. Acho que é legal pra galera assistir, também tirar as próprias dúvidas. Valeu mesmo. É um prazer estar aqui, poder divulgar o trabalho do perito. Embora sejam muitas pessoas são aficionadas, elas têm pouca oportunidade, às vezes, de saber alguma coisa que acontece dentro da profissão. Né? Eu sempre falo assim que para mim é uma profissão extraordinária, realizadora. Né? Eu acho que quem é fã tem um pezinho lá para querer se tornar perito. Então se prepara e corre atrás, né? Porque hoje é bastante concorrido, mas é uma coisa fantástica. Então, um prazer em estar aqui e poder explanar um pouco da vida do perito. Maravilha, muito obrigado. Você que é fã de CSI e ficou até aqui agora, você vê que o jogo é outro, tá certo? Então se inscreve no canal, deixa o like. Não sei se você tem uma rede social que... Eu tenho no Instagram, no Instagram @perito salada. Boa. Né? Então, quem quiser participar, alguma dúvida, manda lá a pergunta que, dentro da possibilidade, eu estou respondendo. Você não... responde, né? Sem problema. Maravilha, segue lá o Perito Salada, que parece um nome do Vigilantes do Peso, né? Perito Que Salada. É o Vigilantes do Peso e o Perito Salada. Olha, Muito Daniel, eu vou falar pra você que você tá sem noção aqui do perigo, porque ele é um policial, entendeu? Não sei, mas ele é meu amigo. É seu amigo até você ficar fazendo gracinha de Então dar entendeu? Perito Salada, muito bom. Vai lá, segue o Perito Salada se você tem alguma questão. Muito obrigado, deixa o like, segue a gente. Valeu, até a próxima. Tchau!